Oi, gente, eu sou a professora Esther, da Fundação Deodato Santana, professora de Artes Visuais. Agora a gente vai dar continuidade na pele negra, que a gente começou semana passada. E agora, hoje a gente vai dar bastante atenção, que eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade com os olhos. Então, a mesma história, o mesmo método da pele clara. Primeiro, antes de fazer todo o procedimento com as cores mais escuras, que nem o preto, eu vou fazer o contorno dos olhos com sépia, com o meu pincel fininho, tá? Você já vai marcando os lugares, ó, por exemplo, eu venho aqui, ó, estou fechando, a bolinha você já demarca com sépia, para depois você inserir o preto, ó, a bolinha dos olhos de dentro, tá? Já defini o olhinho dela, e agora eu vou definir o outro olho, mesmo segmento, ó. Venho, primeiro eu faço o contorninho com sépia, porque facilita para vocês, gente, se vocês errarem, vocês têm a possibilidade de estar arrumando esse olhinho depois, porque com o preto não. Se colocar o preto antes, você já sabe que depois para tirar, você vai estragar a tua tela e estragar a tua pintura. Então, fiz os olhos. Vou acertar minha bolinha do olho, que ficou um pouquinho maior. Então, eu acerto. Procura fazer nos dois olhinhos mais ou menos o mesmo tamanho, tá vendo? De bolinha do olho. Mais ou menos o mesmo tamanho. Essa aqui eu vou até aumentar um pouquinho, ó. Vendo? Pincel fininho, com calma, tá, gente? Aí você vai observando se tá igual, se ficou um pouco maior, como que tá. A pálpebra, você pode fazer a pálpebra com sépia e deixar com sépia mesmo, ó. Que é só esse tracinho que fica em cima do olho que define essa pálpebra nossa aqui. O pincel fininho, tá? Meu pincel fininho, deixa eu ver qual pincelzinho que eu vou achar melhor agora. Eu acho que é esse mesmo que eu estou usando. Então, eu tô fazendo essa pálpebra pra vocês, ó. Essa pálpebra, que é essa parte de cima do olho, tá? Colocando. Tá vendo, gente? Quando a gente usa, por exemplo, aqui eu fiz um pouquinho mais grosso. Como eu estou usando sépia, eu tenho como consertar. Se eu estivesse usando preto, já seria bem mais difícil. Então, eu consertei. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu já marquei a minha bolinha do olho, vou marcar minha sobrancelha. Ó, minha sobrancelhinha você faz com sépia primeiro. Se não ficar legal, você pode arrumar, tá? Então, eu tô marcando a minha sobrancelha. Esse lado também, minha sobrancelhinha, ó. Tô fazendo. Faço levinho, depois é só eu conseguir acertar e finalizar ela, tá bom? Eu fiz as duas sobrancelhas. Essa aqui até um pouquinho mais aqui, ó. Faço um pouquinho mais aberta, se eu quiser, ó. Faço minha sobrancelha. Fiz a minha sobrancelha. Agora eu venho para as minhas narinas. Vou marcar onde tem a bolinha do nariz, a outra bolinha do nariz, ó. Já fiz as minhas duas bolinhas e vou fazer essa partezinha aqui, ó. Que é tipo uma conchinha, para finalizar o meu nariz, tá? Tudo isso, ó, tá vendo? Eu tô jogando sépia. E tô meio que dando uma misturadinha. Quando eu dou a misturadinha, que quer dizer a esfumaçadinha, ó, eu venho aqui, ó, com o meu pincelzinho, eu dou essa esfumaçada aqui na lateral, tá bom? Se eu erro qualquer coisa, eu tenho como arrumar esse nariz. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquele café com leite, que era o meu nariz mesmo, da cor da pele, e vou só definir um pouquinho mais essas laterais, tá vendo, ó? Tô definindo um pouquinho mais as laterais. Tá? Vocês estão acompanhando aqui direitinho? Ó, então tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Com o meu pincel fininho, eu também vou fazer o contorno do meio dos meus lábios aqui, ó. Então, eu venho aqui com um pincelzinho, ó, e venho, ó, faço esse contorno que fica entre o lábio superior e o inferior. Fiz aqui, também venho pra cá com muito cuidado, com sépia, tá, gente? Sépia aqui embaixo. Vem jogando como se fosse fazer um contorninho e vem meio que esfumaçando, de leve, tá bom? Fiz essa parte, agora a parte de cima também, ó. Eu vou fazer um contorninho bem leve aqui em cima, ó, bem leve aqui em cima também, tá? E vou definir um pouquinho esse meu lábio. Ela tem uma marcaçãozinha aqui na lateral, que a gente vai colocar também, ó. Eu tô definindo uma marcaçãozinha aqui no lábio dela na lateral, estamos definindo aqui, tá? Temos uma pequenina sombra, ó, eu joguei o sépia,
E vou usar a sombra assim, ó, esfumaçando essa sombra embaixo dos lábios. Bem pouquinho, bem suave, tá bom? Então agora, o que que eu fiz? Eu fiz todos os meus traços. O que eu posso fazer também agora, para definir mais ainda, é fazer esse contorno aqui, ó. Esse contorninho com o pincel fininho. Você já vem meio que fazendo o contorninho do rosto dela, para você ficar já sabendo qual que é o seu limite do rosto. E depois a gente tem o turbante dela, a gente tem os outros lugares, né? Então eu tô pegando o meu sépia e estou fazendo um contorninho, tá? Tá vendo? Então finalizei. E agora? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar o preto, né? Vou usar o pretinho pra gente poder definir o que que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar o pretinho. Está aqui. Aqui tem um pretinho, ó. Vamos usar o pretinho aqui, que agora a gente vai fazer a parte definida, a parte do olho, a bolinha do olho, os cílios, toda essa parte mais, ó. Então, eu venho aqui, ó, já tá definidinha com sépia. Eu venho aqui e passo o pretinho e faço esse olho um pouquinho mais forte. Desse lado a mesma coisa, já tinha feito com sépia, estou fazendo com pretinho. E agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer essa definição de cílios. E ela tem uns traços fortes em volta do olho. Pode ver que o olho dela é bem preto em volta. Então, como eu já fiz com sépia, eu venho com pretinho aqui, ó. E venho só realçando. Aí venho com cílios bem de levinho, ó. Tá vendo? Olha como já dá outra. Ó, cílios que eu venho de pouquinho aqui, ó. Cílios aqui em cima. Aqui também, ó, eu venho com o pretinho, já tinha feito com sépia. Eu venho com o pretinho e continuo aqui, ó. Continuo embaixo e em cima. Embaixo já vou puxar os meus cílios, que tá tudo bem assim, né? Como ela tem bastante sombra em volta dos olhos, então tá uma coisa assim, fica meio... Parece... Em volta do meu olhinho também vou traçar esta linha mais escura com o meu pretinho, ó, bem de leve. Ele vai misturar com verde e vai fazer essa parte em volta do olho. Tá vendo? Aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o brilho dos olhos dela. O brilhinho dos olhos dela, ele tá bem desse lado aqui. Então, eu pego, limpo meu pincel, venho com branquinho. Ó, eu vou jogar um branquinho aqui e vou jogar um branquinho aqui. Esse aqui ficou meio, opa, um pouquinho, com um pouco em relevo, não tem problema, a gente acerta, tá? Por isso que a tinta óleo é maravilhosa, gente, porque ela sempre vai dar pra você arrumar. Se você errar, por isso que eu sempre peço pra vocês fazerem os tons em sépia, ilumina um pouquinho o lado do olho, também com o branco, já dá uma expressão no olho dela, dá aquela expressão no olho dela, tá? Então, o que que a gente fez agora? A gente vai fazer agora, definir um pouco mais a sobrancelha. Eu volto lá com o sépia e vou engrossando um pouquinho, ó. Eu vou deixando ela mais escura um pouquinho, tá? Pra definir melhor. Venho desse lado a mesma coisa, ó. Já defino ela melhor e corto ela aqui, tá bom? Narizinho, agora a gente vai olhando e vai vendo os lugares que a gente precisa meio que arrumar, meio que definir, tá? Então, olha como a gente fez direitinho. Então, o rosto dela tá bem expressivo, o pescoço com a sombra e com a luz. E lembrando, gente, que a gente sempre usa a referência pra gente se orientar pelas cores. Não necessariamente você não vai fazer uma réplica, você vai usar a referência para você se orientar com as cores. Então, aqui é muito simples, aqui em cima a gente vai ver, ó, tem tons de amarelo no turbante. Aqui o turbante você pode fazer do jeito que você quiser, com as cores que você quiser. Então, a gente pode começar com os tons mais claros. Ela tem alguns amarelos, eu vou fazer assim bem de leve, só para vocês entenderem mais ou menos. Vocês podem fazer o turbante da cor, qualquer cor que vocês quiserem. Tá vendo? Ele tem tonalidades mais claras, tem amarelo mais claro. Então, o que que eu faço? Coloco o branco, misturo com amarelo e faço uma tonalidade mais clara de amarelo. Vou fazendo as outras cores aqui do lado, ó. Um amarelo mais claro, aqui uns amarelinhos mais claros. Aqui a gente pode misturar bastante as cores. Vou fazer um alaranjado, vou pegar o meu vermelho
com o amarelo. E vou colocar os tons alaranjados aqui também, tá? Vou colocando aqui, vou fazendo aqui. Vocês podem brincar à vontade com as cores desse turbante dela. Aqui ela tem uma parte que também tem um pouquinho de branco, ó. Em alguns lugares tem o branco, mas o que vai definir esse turbante dela são os tons de azul, tá? Então eu venho... Aqui, você tá vendo que é tudo um jogo de cores, né? Você pode fazer uma cor aqui, você pode misturar uma outra cor mais clara aqui em cima dessa, tá vendo? Várias faixinhas de várias tonalidades. Eu tenho um tom de azul, eu vou jogar o azul aqui. Eu tenho o meu azulzinho aqui, cadê ele? Aqui, o azul celúreo. Eu quero mais que vocês entendam como que é a história das cores, tá? Das cores que eu vou usar. Não precisa ser essas cores daqui, vocês só vão se orientando com essas cores. Então, eu vou jogar aqui, ó, o meu azul aqui, ó, um azul mais claro. Eu vou jogar esses tons de azul mais claro. E ela tem um tom mais escuro, que eu vou passar também pra vocês aqui. Tem um azul escuro ali. O que que eu faço? Pego o meu azul, que já tá aqui, ó, que eu coloquei, cadê ele? Vou colocar mais um pouquinho de azul. E vou fazer um tom mais escuro do azul, tá? Já vou aproveitar esse pretinho que eu tenho aqui, vou vir pra cá. Molho, sempre hidrato o pincel no solvente e tô fazendo um tom mais escuro aqui. Um tom de azul bem forte. Esse azul bem forte eu vou fazer como se fosse, ó, essa dobrada do lenço dela. Aqui pelos lados, tá? Aqui desse lado também. E aqui eu não vou muito me aprofundar nesses tons do turbante, que eu quero que vocês façam da cor que vocês quiserem, da cor que achar legal. Porque aqui tem vários tons, eu posso usar tons de verde, que já tem os tons do olho dela. Eu posso pegar esse verde e misturar aqui, ó. Eu posso fazer outros tons aqui de verde, posso fazer um verde pra cá. Posso juntar esses dois tons, fazer um tom mais claro aqui, ó. Aqui eu vou brincando com as cores, não precisa ser exatamente as cores que estão lá, tá? Pode ser várias cores aqui, tá? Eu vou dar uma assim, porque se eu for fazer muito devagar, assim, demora muito tempo e isso não é o mais importante. Vocês têm que focar bem nos tons da pele. Nesse caso aqui, como a pele dela é escura, o que que ele usou aqui, ó? Os tons mais claros, é um tom de pele meio alaranjado. Então, eu já vou usar. Eu tinha feito meio laranja aqui. Eu vou pegar o meu branquinho, vou jogar aqui em cima e vou fazer um tom de laranja, tá? Ó. Um tom meio alaranjado, com amarelo, com vermelho. Fazer um tom meio alaranjado, por mais amarelo aqui, por mais amarelo, e fazer um tom meio alaranjado. Só falta um pouquinho do vermelho aqui, tá? Esse tom aqui, ó, que eu vou usar para fazer o fundo, tá? Os tons mais claros com a pele escura realça ainda mais o tom da pele dela. Olha só, tá? Eu tô fazendo um tom, o que que eu fiz? Eu fiz um laranja. Como que é o laranja? Amarelo com vermelho e coloquei um pouquinho do branco. Então, ele deu essa tonalidade um pouco mais clara. Então, em volta do rosto dela, dessa pele negra, a gente colocando esses tons mais claros, olha como realça o tom da pele, tá? Vem com cuidado aqui na lateral, com cuidado para não passar. Por isso que a gente faz aquele contorninho, ó, para sempre deixar a pele. Então, o que que acontece aqui? Esse fundo deu realce para a pele negra, e quando a gente faz a pele clara, de preferência a gente usa um tom escuro de fundo, porque realça mais ainda. Ó, eu vou colocar mais aqui só para vocês verem um pouquinho melhor. Tá? Tô colocando mais aqui, ó. Então, olha como realçou, tá? E depois no turbante, quando vocês forem fazer o acabamento, coloquem todas as cores, começando com as cores mais claras e depois indo para as cores mais escuras. E aí, o que que vocês vão fazer de final? Pegar o sépia, né? Pegar o sépia e ir só, ó, definindo essas dobraduras aqui do lenço dela. Aí fica mais legal ainda, tá? Por último, que usa a cor que vai simplesmente fazer o acabamento desse turbante. Primeiro vocês usaram todas as cores bacanas que vocês queriam usar. E depois com o sépia a gente só vai fazer o acabamento, demarcar exatamente onde vão ficar
o turbante onde ele termina, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu posso fazer um tom de sépia nesse turbante aqui, ó. E depois eu venho só terminando. Tá vendo, gente? Então, o importante é o contraste das cores e da sombra e a luz que vocês estão usando no desenho. Tá vendo? Então, eu fiz uma pele negra, fiz o contraste de cores, um lado mais escuro, um lado mais claro. O olho, aquele mesmo esquema. Faz o olho, primeiro faz o contorno com sépia, depois vai colocando preto, as outras cores e vai trazendo essa luminosidade. Esse rosto metade iluminado e metade um pouquinho mais escura. Tá bom, gente? Então, assim, alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem saber, perguntar para Pro, pode me mandar por WhatsApp, as sugestões também do WhatsApp e qualquer dúvida, qualquer sugestão de aula, vocês me passam. Continue fazendo, eu fiz aqui só para vocês entenderem como que é, fiz os contrastes da pele e a próxima aula eu aguardo sugestões de vocês. Espero que estejam todas bem, com saúde e em casa. Muito obrigada.